I don't like girls. Bicho, e essa última temporada de Stranger Things, mano? Eu não sei se você assiste a série, mas se você viu, provavelmente você deve ter sentido a mesma coisa que eu senti, a mesma decepção. Esse não é bem o tipo de série que eu assisto, né? Só que eu comecei a assistir na época porque eu escutei as pessoas falando bem e tal. Eu falei, tá bom, vai, eu vou ver essa série. Só que eu via meio que, tipo, na diversão, tá ligado? Eu via mais descontraído, não é uma série que eu presto atenção, tá ligado? Só que eu admito que no começo ali a série era bem feita, pô, você achava legal o negócio. Só que, meu irmão, depois de ver as 4 primeiras temporadas, lançou a 5ª. E, mano, eu acho que eu me arrependi profundamente de ter visto a 5ª temporada. Mas enfim, vamos começar com aquela cena que eu já botei no início do vídeo, né? Que é do Will fazendo aquele discurso lá. E assim, cara, o problema dessa cena é o contexto. Simplesmente não tem razão alguma pro Will fazer aquilo. O cara juntou todo mundo que ele conhecia ali, inclusive gente que ele não conhecia, porque tinha uns desconhecidos ali no meio que ele nunca viu na vida, só pra fazer aquele discurso lá de uma coisa que todo mundo já sabia, porque se você olhar desde a primeira temporada, bom, ele já dá sinais de boiolice, né? Mas, mano, simplesmente não tem razão nenhuma dele falar aquilo naquele momento que os caras estavam caçando o demônio, todo mundo concentrado lá com o plano deles de achar o Vecna lá, que era o demônio do negócio, e destruir ele. E daí, do nada, ele acha que eles estão com o tempo sobrando, junta todo mundo pra falar isso, cara. Tipo assim, qual que é o sentido, cara? A série até tenta dar uma explicação lá, falando que, é porque se ele não falasse, ele ia estar reprimindo ele mesmo, e daí, reprimindo ele é uma vítima maior do Vecna. Mas, tipo assim, mano, é muito porco essa lógica, irmão. É um negócio totalmente sem sentido, cara. Mas, pô, sinceramente, cara, se fosse só isso o problema, tava bom ainda. Só que piora, e piora muito, mas muito mais. A começar pelo vilão mais broxa da história, né, que é essa tarântula gigante aí que vocês estão vendo, que simplesmente é morto da forma mais patética possível. Quando o demônio vai lá pro mundo real, os caras jogam bomba, tiro de fuzil, é tiro de pistola, tiro de bazuca. Irmão, se desse pra jogar bomba de Hiroshima em cima do cara, eles jogavam também. Agora aqui nesse lugar, que inclusive parece o México, né, com esse filtro amarelo horroroso que os caras pegaram, sei lá, de Breaking Bad, os caras simplesmente jogam uma bexiga de álcool e um sinalizador depois, os caras jogam fogo nele e acabou. O bicho maior, gigante de todos, o normal lá, que tinha forma de homem, ele aguentava tiro de fuzil, de bala, de tudo. Agora esse aqui é só um foguinho e já destruiu o bicho já, cara. Qual que eu senti? Qual que é a lógica disso, cara? Alguém me explica onde que tá o sentido disso daqui, cara. Mas tá bom, né? Vamos tentar manter as esperanças altas ainda. Talvez ainda tenha solução, né? Vamos ver mais algumas coisas aqui. Uma outra coisa que eu não entendo nessa temporada é como que ninguém nunca morre. Eu tô falando de alguém importante, tá? Não figurantes. Figurante morre a rodo aqui. Inclusive militar, que é a maioria, né? Tipo assim, não tem explicação, cara, pra nunca morrer ninguém importante, cara. E pô, cara, se você olhar as temporadas anteriores, mesmo não dando medo, assim, ele tinha um clima mais de terror, né? Essa série. Pô, o mundo invertido era totalmente sombrio, né? Os caras tinham que ir de lanterna lá, de tão escuro que era o lugar, tão denso que parecia ser. Agora parece que virou, pô, hora de aventura, cara. Eu tinha dito que o bichão aranha lá era fraco, mas até na forma humana o demônio tá fraco, irmão. Tem uma hora lá que ele tá competindo com um moleque lá pra quem vai conseguir segurar a garota, né? Porque o gordo tá tentando puxar ela pra caverna e o demônio tá tentando puxar ela pro outro lado, né? Porque por algum motivo o demônio não entra no escuro. Irmão, ele perde com aquele braço gigantesco, ele perde pra um moleque que, irmão, com 12 anos deve pesar uns 100 quilos, irmão. Que deve ficar o dia inteiro comendo fandangos no sofá. E ele perde pra esse moleque, mano. Qual que é a lógica disso, mano? E tipo assim, ele não é um bicho normal. Ele é sei lá, quase que um mago, né? Então ele tem poderes. Como que ele perde pra um moleque desse, mano? Ele não é nenhum fisiculturista não, mano. Dá pra ver claramente que ele é o oposto disso. Olha, cara, não dá, sinceramente. Se pelo menos essa série tivesse um roteiro decente aqui pra compensar o monte de lacração que eles jogaram aqui. Só que nem isso eles fizeram, porque essa é a verdade, né? Essa série aqui, essa temporada aqui, sendo bem sincero, a minha opinião é que os caras
lotaram de lacração isso aqui, mas assim, irmão, botaram no talo e cagaram pro roteiro. Foi isso que fizeram aqui, cara. Já fizeram isso com a cena do Will, né, que foi totalmente desnecessária e sem sentido com o roteiro. E ainda por cima, no final, irmão, os caras fazem uma conversa paia lá também, os amigos lá no telhado, eles começam a conversar de um negócio de anticapitalismo, ou seja, aparentemente alguém ali é comunista. Então, tipo assim, cara, uns papo nada a ver, tá ligado? E, mano, sinceramente, na hora que eu vi essas conversas estranhas ali, eu já perdi toda a empatia que ainda me restava com essa série. Sem contar o final da 11, né, que pelo menos eu acho que é a protagonista, né? Que os caras ainda deixaram esse mistério, né, com a série, porque não falaram qual é o destino dela, se ela morreu, se ela não morreu, que eu, na minha opinião, é uma baita de uma sacanagem, né? Porque a série já acabou, então não vai ter outra temporada contando isso. Não, já acabou, não tem essa. Então a gente vai nunca mais vamos saber se ela morreu ou se ela não morreu. Então, só pra concluir aqui, tem muita coisa que eu teria que falar, cara. Eu ia levar horas falando do monte de erro que eu vi nessa temporada. Mas só pra concluir, eu sinto que nessa temporada os caras ficaram com medo de fazer muita coisa, tá ligado? Ficaram com medo, inclusive, de finalizar o negócio, cara. Ficaram com medo de matar personagem protagonista, porque, irmão, naquela cena do elevador não tem como, cara. Como que o cara não morreu? Não faz o menor sentido, irmão. Tem um vidro ali no meio separando ele do bicho, cara. Não faz o menor sentido. Então eu acho que eles ficaram com medo de definir tudo, mano. Inclusive com medo de definir o final. Por isso que eles deixaram aí aberto, cara. Porque os caras não... Eu não sei, cara. Eu não sei o que passou na cabeça de quem tava fazendo o roteiro disso aqui, cara. Enfim, mas resumindo tudo, mano, sinceramente eu me decepcionei com essa série, cara. Querendo ou não, eles botaram muita expectativa nessa última temporada, né? Então todo mundo esperava algo grande ou pelo menos à altura. Mas o que veio foi algo que... Meu... simplesmente horroroso, mano. Só lacração e um roteiro feito por, sei lá,